Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão conectados com Deus? Dá um glória a Deus para Ele. Aleluia. Hoje nós vamos aprender de um homem que ele também era um homem que tinha uma conexão extraordinária com o Senhor. E que o Senhor falou muito comigo, falou muito ao meu coração através da vida desse homem. E o Senhor quer falar conosco essa noite também. Abra as vossas Bíblias em 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 6. Versículo 16. 2 Reis 6, 16. A palavra do Senhor diz assim: o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Glória a Deus. O Senhor falou comigo através dessa palavra, e para nós entendermos o que está acontecendo nesse versículo, fique com a sua Bíblia aberta e vamos acompanhando a partir do versículo 8. A partir do versículo 8, a palavra do Senhor nos relata que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. E então o rei da Síria se reúne com os conselheiros dele e manda montar um acampamento em tal lugar. Só que então o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel e dizia, no versículo 9: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus por Eliseu. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E aqui nós já vemos então um homem que tinha uma intimidade e uma conexão com Deus extraordinária. Enquanto o rei da Síria estava procurando lugares para montar seus acampamentos, para poder estar atacando Israel, Deus estava dando todas as informações a Eliseu. Deus estava se revelando a Eliseu no secreto, e Eliseu falava ao rei: ei, não monta seu acampamento aí não, porque vão atacar aí. Ei, não monta aí não, não vai para aí não, porque vão atacar aí. E é isso que o Senhor procura de mim e de você nessa noite, durante nossa vida. O Senhor, Ele quer se revelar para nós. O Senhor, Ele quer mostrar a estratégia do inimigo contra a tua vida. Mas como que nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco? Como vamos saber qual que é a estratégia do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa história, se nós não estamos conectados com Ele? Se não temos uma conexão real com Ele. Isso é extraordinário. Para pensar por um minuto. Imagina o rei da Síria pegando seus conselheiros, fazendo um aconselhamento e procurando um lugar para montar um acampamento, e Deus revelando tudo ao seu filho Eliseu. Isso é extraordinário. E então isso claramente deixou o rei da Síria muito enfurecido. Deixou o rei da Síria muito bravo, porque é assim na nossa vida também. Quando nós estamos conectados com Cristo, quando nós estamos numa conexão com Deus, quando nossa intimidade com o Senhor está alinhada, o inimigo ele se levanta contra mim e contra a tua história. O inimigo fica enfurecido contra mim e contra a tua vida. E é aquilo que o pastor Júnior fala: ei, você está passando por dificuldade, você está passando por prova, então parabéns. Porque um cristão que não passa por dificuldade, não passa por provas, tem alguma coisa errada no caminho. Porque quando estamos alinhados com o Senhor, o inimigo não está contente com a nossa vida. Quando estamos alinhados com o Senhor, o inimigo vai procurar meios e aparatos para poder tentar nos parar. O que o inimigo tem levantado contra a sua vida, que tem feito você se amedrontar, feito você se estremecer, feito você querer parar e você querer desistir? O Senhor fala para mim e para você essa noite: ei, o inimigo pode se levantar quantas vezes ele quiser, mas se a sua conexão comigo estiver alinhada,
se a minha intimidade contigo estiver alinhada, eu revelarei para você todas as estratégias dele. Em Salmos 25:11 fala assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. O Senhor tem segredos reservados para mim e para a sua história. O Senhor tem uma aliança para mim e para você. Em Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui o Senhor faz uma pergunta para mim e para você: como que está a sua intimidade? Como que está a sua conexão? Durante seus dias parece que o céu está em cinzas? Parece que o Senhor não fala conosco? Parece que a nossa conexão está desalinhada? Não conseguimos parar por um momento para dobrar os nossos joelhos com tantos ruídos na nossa mente, com tantos afazeres na nossa casa, talvez no trabalho, com tantas coisas tirando a nossa intimidade com Deus. É muito fácil um sonzinho tirar a nossa conexão com o Senhor. É muito fácil uma ligação nos atrapalhar em um momento em que queremos orar ao Senhor. E o que nós temos feito com essas estratégias do inimigo? Os jovens um tempo atrás falou muito sobre distrações, falou muito sobre esses ruídos externos, sobre o barulho do mundo querendo ocupar e ocultar a voz do Senhor no nosso coração. Será que temos calado a voz do mundo e ouvido a do Senhor? Ou a voz das coisas externas tem sido mais alta do que a voz de Deus no nosso coração? E talvez é por isso que estamos muito desanimados, muito fracos, e talvez até mesmo com uma dificuldade imensa de conseguir dobrar o joelho. Talvez a nossa conexão está tão longe do Senhor que uma semana inteira vindo na igreja por 1 hora é um absurdo, ou um peso muito grande para alguns. E se isso tem sido um peso para nós, se buscar o Senhor por 1 hora, o Senhor questionou os seus discípulos: ei, vocês não foram capazes de orar comigo por 1 hora? Vocês não foram capazes de estar comigo por um momento? Vocês não foram capazes de apenas um tempo orar comigo e me ajudar? E nós temos sido diferente dos discípulos? Ou 1 hora tem sido muito para nós? Ou 1 hora tem sido um fardo para nós? Será que Deus tem feito tão pouco por nós que somente em 5 minutos de oração nós já falamos tudo para Deus? Eu tenho certeza que para Eliseu receber todas as instruções de Deus, revelando a ele aonde o inimigo ia acampar, Eliseu não tinha uma vida rasa de oração. Queremos ser como os profetas, queremos ser como os discípulos, queremos ser como os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, como temos aprendido às terças. Mas qual tem sido a nossa entrega para Ele? Nós temos separado a nossa vida com Deus. Não, isso daqui é meu trabalho, fica aí. Isso daqui é a igreja, isso daqui é minha família, isso daqui é tal coisa. Então, Deus só está em algumas partes da nossa vida. E é por isso, por Deus estar fazendo parte de só algumas coisas da nossa história, que algumas coisas têm dado errado para nós. Que algumas coisas têm ficado desconectadas do céu. No trabalho, eu sou uma coisa, penso uma coisa, faço uma coisa, mas chegou na igreja, agora eu sou cristão. Cheguei na minha casa, já esqueci tudo que aprendi sobre Débora. Cheguei aqui, ei, a nossa conexão com Deus, a nossa intimidade tem que ser o tempo inteiro.
em tempo e fora de tempo. É no trabalho, assim como a Deise dá os testemunhos dela. É no trabalho, é orando ao Senhor e vigiando. É em casa, é orando ao Senhor e vigiando. É no passeio, é orando ao Senhor e vigiando. É na escola, é na faculdade, não importa onde seja. Não podemos tirar Deus do nosso coração e da nossa mente. Porque se tirarmos Deus em um momento do nosso coração e da nossa mente, aquilo que o inimigo tem planejado contra a nossa vida, ele vai fazer. Acompanhe comigo. No versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros do rei da Síria: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus quer se revelar para mim e para você também. Deus quer mostrar coisas ocultas que nós não sabemos. Sabe, vocês pais que não conseguem saber onde seus filhos estão, Deus revela. Sabe, quando estamos passando por peleja e não sabemos como resolver, Ele é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus do discernimento, Ele é o Deus que revela para nós. O Senhor fala em sua palavra, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe por que não sabemos? Porque é Ele que revela. Mas nós somos o dono da razão, não é mesmo? Achamos que sabemos de tudo e que Deus não sabe de nada, ou que o pouco que sabemos é o suficiente para andar com Ele, mas não. O Senhor tem coisas ocultas para te revelar, sobre seu casamento, sobre sua história, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seu trabalho, sobre sua família. Mas o Senhor só vai nos revelar quando nós clamarmos a Ele e quando a nossa conexão com Ele estiver alinhada. E o Senhor em João 14:21 em uma parte fala: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor quer se manifestar, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer se manifestar, mas não é somente aqui dentro, não. O Senhor quer se manifestar dentro do teu quarto enquanto praticamos Mateus 6:6. O Senhor quer se manifestar enquanto estamos em intimidade com Ele. O Senhor quer se manifestar para você com uma glória que transcende todo entendimento. Mas para isso nós precisamos ir mais profundo. Mas para isso nós precisamos mergulhar mais. E essa palavra veio primeiramente em encontro ao meu coração. O que eu tenho feito para me aprofundar mais no conhecimento do Senhor? A palavra do Senhor fala: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão imensuráveis. Ei, é muito mais profundo do que nós pensamos. Nós estamos aqui no raso e passamos culto após culto ouvindo o que já sabemos. Mas sabe, porque o Senhor tem que ficar repetindo? Porque nós não obedecemos. Porque nós não fazemos. Porque já era para nós ter aprendido nas quartas de maturidade espiritual. Já era para nós estar aprendendo nas quartas falando sobre fé. Mas nós viemos culto após culto, encontros após encontros, eventos após eventos. E estamos que nem um ratinho e não saímos do lugar. E hoje eu li algo que me chamou a atenção. Muitas vezes não é batalha espiritual, é desobediência mesmo. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas não está contente com a gente. E o que temos feito em relação a isso? Nos entregados às artimanhas dele? Deixado ele montar acampamentos dentro da nossa cabeça? Deixado ele montar acampamentos dentro da nossa casa? Deixado ele montar acampamento onde ele quer? O que nós temos feito
para poder acabar com as estratégias do inimigo contra a nossa vida. E versículo 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o Senhor falou ao meu coração: o que tem te cercado? Qual que é o inimigo da sua alma nessa noite? Qual que é a tropa de luta que está sobre a sua vida, em volta da sua mente, em volta da sua casa? O inimigo não brinca de ser inimigo e ele manda uma tropa para poder nos parar. Enquanto você dorme, aqui falou que ele mandou a tropa, foi de noite, enquanto você está com sua cabeça no travesseiro dormindo, o inimigo está planejando contra a tua vida. E o que nós temos feito contra isso? Qual que é essa tropa que está te amedrontando? É o que a pastora falou? É na parte financeira? É na parte emocional? É na parte sentimental? É na parte familiar? Qual é a tropa que veio contra a sua vida enquanto você dormia? No versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, enquanto saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Talvez nós temos sido como o servo de Eliseu. Talvez não estamos sendo como Eliseu. Devíamos estar como Eliseu, preocupados com a nossa intimidade com o Senhor, recebendo revelações do céu, do Senhor. Mas talvez estamos olhando para essa tropa. Talvez estamos olhando para essas dificuldades. Talvez estamos olhando para tudo que tem cercado a nossa vida e a nossa história. E tem nos dado medo. E olhado para o céu e falado: ah, Senhor, o que faremos? O pastor Marcelo deu a receita. Enquanto nós oramos a nossa vida inteira, quando chega o momento da aprovação, o Senhor te dá a vitória. E essa é a diferença. O servo de Eliseu estava olhando para as tropas. E ele sentiu medo e não sabia o que fazer porque ele não tinha conexão. Avalie você nessa noite. Será que estamos como servo de Eliseu? Será que essa noite você tem olhado somente para as dificuldades? Somente para as lutas que têm aparecido? Somente para aquilo que tem vindo para poder te destruir? Para poder acabar com a sua vida? Talvez seja o desânimo. Talvez não seja nem algo muito grande. Talvez pareça ser algo tão pequeno, mas que tem te paralisado. Talvez tenha sido algo tão insignificante, mas que não tem te deixado avançar na presença do Senhor. Talvez tenha sido apenas uma preguiça, que é pecado e normalizamos. Talvez tenha sido alguma coisa que tem se tornado uma tropa em sua volta. Como um carro e cavalos, como um exército gigante. E estamos como esse servo, olhando e nos perguntando: o que faremos? O que nós vamos fazer? Então Eliseu vem mostrando como que é um verdadeiro cristão, que tem ouvido e praticado a palavra do Senhor. Eliseu fala assim para o servo dele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Temos olhado tanto para o tamanho da nossa dificuldade, para o tamanho do obstáculo que tem aparecido na nossa frente, para o tamanho da luta que tem vindo contra a nossa vida, para o tamanho do atormento, talvez, que tem vindo contra a nossa história, e não temos dado conta que maior é o nosso Deus do que qualquer outra coisa. Que maior é o Senhor contra essa luta que você está enfrentando. Que maior é o teu Deus contra a preguiça que vem contra a tua vida. Que maior é o teu Deus contra a procrastinação que temos na nossa vida. Que maior é o teu Deus contra essa
dificuldade financeira, que maior é o teu Deus contra essa depressão, contra essa ansiedade, contra esse medo, contra essa falta de domínio, contra a dificuldade de buscarmos o fruto. Maior é o nosso Deus contra todas as nossas dificuldades. Mas nós temos olhado tanto para nós, tanto para aquilo que nos faz cair, tanto para aquilo que nos faz derrubar. Nós temos nos colocado tanto no pedestal, temos ficado tão acima de Deus na nossa própria vida, assim como a pastora ministrou nessa noite. O reino talvez não está em primeiro lugar, não está estabelecido na nossa mente e na nossa vida. E é por isso que aquilo que tem te parado, tem te barrado, está sendo mais forte e maior do que aquilo que o Senhor já falou na palavra dele, que Ele é muito maior, que Ele pode solucionar. Então Eliseu orou. Versículo 17. Ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto não tirarmos os nossos olhos do inimigo, não vamos ver a tropa que o Senhor tem levantado para nos defender. Enquanto não tirarmos os olhos do inimigo, não vamos enxergar as provisões que Deus tem dado para a nossa vida. Enquanto nossos olhos estiverem no inimigo, não vamos ver aquilo que o Senhor, os escapes, não vamos ver os livramentos, não vamos ver o amor, não vamos ver aquilo que Ele já tem feito pela nossa história. Então a nossa oração essa semana também tem que ser: Senhor, abre os meus olhos, abre a minha visão. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Senhor, talvez os meus olhos espirituais estão fechados e eu só tenho olhado para aquilo que tem acontecido na frente da minha visão, mas eu não tenho visto o teu sobrenatural, Senhor. Eu não tenho visto os teus livramentos, eu não tenho visto a tua mão sobre a minha vida. Quantas coisas nós não vemos porque não pedimos para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais. A palavra do Senhor fala que nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades celestiais do mal que estão nas regiões celestiais. Mas talvez nossos olhos espirituais estão fechados e sabe quem nós estamos vendo? Olha aí para o lado. E é por isso que é irmão guerreando contra irmão, pai guerreando contra filho, e pessoas guerreando contra pessoas, porque estão olhando com os olhos carnais. Mas a nossa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra quem está do teu lado, não. Não é contra esse corpo aqui, não. É contra as regiões celestiais. E enquanto nós cristãos, que somos filhos do Senhor, não aprendemos a andar com os olhos espirituais abertos, vamos guerrear contra coisas erradas. E aí nós vamos fazer o quê? Se desgastar, nos machucar e machucar ao outro, e fazer coisas que desagradam ao Senhor. Nós temos que sair dessa esfera aqui, ó. Nós temos que sair desse ambiente aqui e entender que a nossa luta, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra o nosso inimigo. E que o Senhor já tem um escape para mim e para você. E Eliseu fala para ele: ei, não tenha medo. Não tenha medo no seu inimigo. O Senhor fala assim, em Isaías 26, 3, 4: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quem tem vindo às quartas tem aprendido sobre fé. Fé também é confiança ao Senhor. Eliseu confiava no Senhor. O servo Eliseu, o profeta Eliseu, ele tinha visão espiritual. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha revelação do céu. Isso só 3 coisinhas.
que eu falei aqui, que a palavra nos mostra. E nós? O que nós temos? O que nós temos na presença do Senhor? Somente aflições e angústias para apresentar diante do Rei? Ou temos nos preocupado em ter a revelação dele na nossa vida? Em ter a manifestação e a glória dele na nossa história? Em ter uma intimidade com o Senhor tão grande ao ponto dele revelar coisas para você que outros não sabem? E então, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, versículo 18, ele orou ao Senhor e falou: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Mais um atributo de Eliseu: ele tinha autoridade espiritual. Será que nós temos essa autoridade espiritual? De entrar dentro da nossa casa hoje e falar assim: ei, Satanás, pega suas coisas, pega o seu acampamento que você montou aqui até hoje, e que eu não tenho visto porque meus olhos espirituais estavam fechados. Pega as suas coisas e sai da minha casa hoje. E pela autoridade espiritual que há sobre a minha e sobre a sua vida, ele sair. Será que podemos fazer isso? Será que podemos olhar para a nossa história e falar: ei, inimigo, eu já te vi. E é nessa hora eu te repreendo. Será que temos autoridade espiritual? Assim como Eliseu, assim como Elias tinha essa autoridade, o Senhor quer nos dar autoridade espiritual também. O Senhor fala na palavra dele que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. E isso só é possível com autoridade espiritual. Mas para isso, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E então, Eliseu disse para os soldados: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu o levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, não só para nós também, mas para que nós possamos abrir os olhos espirituais do nosso inimigo. Para que o Senhor possa abrir os olhos espirituais do irmão e da irmã que está do seu lado também. O Senhor não nos chamou para ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. O Senhor não nos chamou para ser pedra de tropeço para as pessoas lá fora. O Senhor nos chamou para ter os olhos espirituais abertos e orar para que Ele abra dos outros também. O Senhor nos chamou para que Ele possa abrir os olhos espirituais, inclusive da sua dificuldade. Como assim, Giovana? Sua dificuldade tem sido quem? Ou o quê? Peça para que o Senhor abra os olhos, te dê visão. E dê visão à pessoa também. E então o rei de Israel os viu e perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Eu achei isso aqui extraordinário. Eu achei extraordinário o rei de Israel olhar para o profeta Eliseu e chamá-lo de meu pai. E o Senhor falou comigo. Ele também tinha respeito. Ele era um homem respeitado. Será que temos sido respeitados por onde passamos, pela autoridade, pela presença que carregamos? Ou talvez nem reconhecidos como cristão nós somos? O rei de Israel tinha um respeito tão grande por Eliseu ao ponto de perguntar a ele: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Como que as pessoas lá fora têm olhado para a nossa vida? Como uma mãe e como um pai espiritual? Ou talvez temos sido motivos de escândalo no Evangelho de Cristo? Então Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco, ordena que sirvam. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Acima de tudo, Eliseu mostrou humildade. Eliseu mostrou que nós
temos que servir os nossos inimigos. E não usar da nossa intimidade com Deus para fazer oração de macumbeiro. Como assim, Giovana? Senhor, você está vendo, né, Pai? Está vendo o que aquele irmãozinho está fazendo comigo? Está vendo o jeito que ele me olhou? Está vendo o jeito que ele falou comigo? Ah, mas o Senhor vai pegar ali na curva. Vai. Ah, mas o Senhor vai. Isso não é oração de crente, meu irmão. Está usando da sua intimidade com Deus para poder orar contrário à vida de outra pessoa? Que isso? Nós temos que ser bênção na vida do nosso irmão e olhar para ele e ainda servi-los. Ele pegou aquela tropa inteira daqueles soldados que queriam matá-lo. E sabe o que ele fez? Levou na presença do rei, colocou na mesa e serviu eles e deu de beber. Em Romanos 12, 20 diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O que temos feito com aquelas pessoas que são nossos inimigos, entre aspas, porque nós já sabemos que não é a pessoa, mas é aquilo que usa a vida da pessoa. Temos servido essa pessoa e orado para que Deus abra os olhos espirituais dela e usado da nossa autoridade espiritual para poder talvez até repreender aquilo que está sobre a vida dela? Que tipo de cristão nós temos sido? Então nessa noite que possamos pedir ao Senhor: Pai, abra os meus olhos para que eu veja. Pai, se manifesta para mim, Senhor. Pai, revela para mim, Senhor Jesus. Pai, que eu possa ter esse coração humilde ao ponto de servir. Se coloque de pé nessa noite. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Eu não sei qual que é a tropa que veio contra a sua vida para te causar medo. Eu não sei se nós estamos como servo de Eliseu, sem visão nenhuma, sem intimidade nenhuma e morrendo de medo. Se nós temos olhado para o nosso problema e ele tem sido maior do que o nosso Deus. Se talvez não estamos vendo aquilo que o Senhor tem feito já em nossa vida. Se não estamos vendo já o cuidado e a provisão que Ele já trouxe. Eu não sei como que você entrou aqui essa noite. Eu não sei como está o seu coração. Mas nessa hora, vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele abra os nossos olhos espirituais. Pedindo para que Ele nos perdoe pela nossa falta de confiança nele. Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença nessa noite. Pai, queremos Te pedir, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, se não temos visto, Senhor Jesus, que maior é o Senhor na nossa vida do que as dificuldades que têm aparecido para nós. Perdão, Senhor, se os nossos olhos estão olhando para os montes e vendo somente o inimigo. E isso tem feito nós paralisarmos por dentro, Senhor, ao ponto de não conseguir Te buscar. Ao ponto de não conseguir, Senhor, nem simplesmente pensar no que fazer. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. E pedimos a Ti para que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos espirituais essa noite. Para que nós possamos ver, Senhor Jesus. Para que possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor já tem feito e aquilo que o Senhor fará. Para que possamos ver, Senhor Jesus, com os nossos olhos abertos, Senhor Jesus, as carruagens de fogo, Senhor, que o Senhor tem preparado para nos defender. As defesas que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para que a paz que excede todo entendimento possa, Senhor Jesus, transbordar no nosso coração, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante de tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem nos parado e tem nos travado. Senhor, se até hoje, Senhor, não temos visto, Senhor Jesus, com esses olhos, eu peço a Ti, Pai, nos dê visão espiritual. Nos
dê, Senhor Jesus. E que nos dê força, Senhor. Nos dê força para que possamos buscar intimidade contigo todos os dias. Nos dê força, Senhor Jesus, para que possamos estar diante de Ti, Senhor Jesus. Todos os dias orando, buscando a Tua presença, para que quando o inimigo, Senhor, quiser montar acampamentos em nossa mente, em nosso coração, em nossa história, o Senhor revele para nós e que tenhamos autoridade para expulsá-los da nossa vida, e que tenhamos autoridade para expulsá-los da nossa mente, e que tenhamos autoridade para expulsá-lo do nosso coração, Senhor Jesus, entendendo, Senhor, que Tu és maior do que tudo e do que todos, que a Ti, Senhor, é toda honra, toda glória e todo o poder, em nome de Jesus. Que as palmas louvem o nome do Senhor.